Nono ano, chegamos. Chegamos felizes e contentes. Né? Chegamos. Você viu que eu tava toda empolgada Você já? você tava dançando, Então, a né? música que tá na minha cabeça aqui, ó. É? É. Então vai lá. Quem assistiu do oitavo é restígio aí do oitavo. Então tá, muito boa tarde, nono ano. Espero que todos vocês estejam bem. Estou aqui, professora Mara, Educação Física, para o nosso encontro de quinta-feira. E para os professores e família que sempre acompanha aí, muito boa tarde também. Isso aí, chegamos chegando. É. E o tema da aula qual que é, Mara? Hoje vamos falar sobre práticas corporais, locais disponíveis na comunidade para a prática. Então, assim, é aquela questão de identificar, fazer algumas reflexões, né, das práticas corporais que nós temos na escola e quais locais disponíveis fora da escola que a gente pode levar, né, transpor essa prática. Isso aí. E tá tudo bem aí? Tem recadinho? Ah, não tem recadinho, mas tem uma apresentação, né, Uma hoje. apresentação? Tem uma apresentação. Quem você vai apresentar para o nono ano, Então, Juliana? existem duas alunas que é muito legal a gente ressaltar o protagonismo delas, né? Elas desenvolveram, na verdade, a Suzy desenvolveu uma página, um Instagram, chamada CMSP _memes.s. E lá elas fazem alguns memes, todos muito respeitosos, né? A gente tem que sempre manter essa linha, uns educativos e outros até engraçados, né? Muito engraçado, né, Mara? Tem umas caras que eu falo assim, eu fiz essa cara. E aí, a Suzy e a Aimee, eu tenho a escola delas aqui, Mara, pra gente matar a curiosidade que a gente foi atrás, né, Mar? Vamos lá. Calma aí, que eu tô procurando o print. Que eu sou chique, bem. A Aimee, ela é da escola Diva Figueiredo da Silveira, de Paraguaçu Paulista. E a Suziele é da Escola Estadual Oswaldo Gagliardi, aqui de São Paulo, da Zona Leste. Então, assim, eu gostaria de deixar aqui o nosso carinho, né, meu e da Mara, e apresentar uma campanha que elas fizeram aí para darem um nome ao unicórnio, que está presente nas nossas aulas sempre. Sim. E como foi o nome? Jujuba. Jujuba. Então, apresento-lhes, batizo a Jujuba. Mais uma integrante aqui, né? Então, vamos que vamos de aula. E habilidade? E parabéns para as alunas, né? Isso. Um beijo no coração de vocês. Habilidade da aula de hoje. Verificar locais disponíveis na comunidade para a prática de esportes e das demais práticas corporais, tematizadas na escola, propondo e produzindo alternativas para utilizá-las no tempo livre. Sim, uma vez que a nossa proposta é que vocês sempre aproveitem o que vocês têm nas aulas e acabem levando isso para o dia a dia de vocês. Então, quando a gente dá a prática de lutas ou a gente fala sobre lutas, a gente resgata isso para o nosso dia a dia. Quando a gente vem com o esporte, aí tudo aquilo que a gente pode aproveitar, a gente quer levar para o nosso dia a dia. Então, nós vamos falar dessas práticas que a gente tem lá dentro da escola, em que outros locais nós podemos executá-las, né? Então, a gente vai estudar meio junto aí, tem uma parte que é específica para eu saber um pouquinho mais sobre você, se tem alguma coisa específica aí, perto da sua casa. Opa, Juju fez assim, vamos ver o que que é. Eu fiz assim, gente, porque a gente sempre fala, né, que essa pandemia aí vai... Nunca mais a vida vai ser como era antes. Muitas coisas vão mudar, né? E aí, aqui tem um relato de um aluno que eu achei muito legal, Mara. Vamos lá. O Vinícius Chaves Carvalho, da escola Eurípides Simões de Paula. Ele escreveu assim, ó. Queria falar que eu amo as aulas de educação física de vocês. Nunca gostei muito de praticar esporte, mas amo a aula de vocês. Muito obrigada. E aí, quando retornarem às aulas, você vai olhar de outra maneira aí as aulas de educação física, né? Com mais carinho e se propor a fazer tudo o que a gente faz aqui, né, Mara? Muito bem. Então, assim, também é um convite. Vocês acabam só vendo realmente as aulas do nono ano. Mas se gostam e se têm curiosidades para saber o que acontece no sexto, no sétimo, no oitavo e também no ensino médio, assiste lá, procura as aulas também.
Tá? Parabéns, é isso mesmo. A gente quer aqui passar para vocês, estudantes, o que há de melhor aí na educação física, porque a gente sabe que realmente tem alunos que amam e tem aqueles que preferem as outras, né? E a gente entende isso porque é preferência. Tá? E nós respeitamos também essa vontade de vocês, mas a gente está aqui, nós precisamos, faz parte, né, do currículo, é um componente curricular muito importante. Nós somos defensoras deles, então, parabéns. Vamos lá. Ô, Mara, estão Oi, falando que a Jujuba é a melhor professora. do que nós duas? É, oi? Como assim? Não entendi, Olha tá? aqui o papo reto. Oi, o que Não, está não, acontecendo? não, Tó, não, não conversa aí. entendi, tá? Vamos parar. E o nosso objetivo, então, quer dizer, os nossos objetivos é identificar na comunidade local para a prática de esportes e para as demais práticas corporais. Então, a gente vai identificar na nossa comunidade um local que seja ideal para a prática de esportes e das outras atividades no seu contexto geral. Tá bom? Então, a gente vai começar a pensar onde eu moro, tem lugar que eu possa desenvolver alguma prática? Não tem. A gente vai discutir um pouquinho aqui. Nono ano. E aquela pergunta que a professora Mara sempre coloca no começo da aula para que no final vocês consigam responder, né? Qual é a importância de existirem locais na comunidade que ofereçam a prática de esportes? Aí eu coloquei prática de esportes. Tá? Mas aí a gente faz assim, vamos fazer uma reflexão pensando em todas as atividades que a gente pode praticar fora da escola também. Então, essa perguntinha é para que você responda aí no final da nossa aula. Vamos iniciar, então, com uma interação. Nono ano, as últimas aulas nossas, não é, Ju? Nós ficamos até surpresos com a interação, com as interações de vocês e hoje a gente vai continuar aí. Eu começo perguntando para vocês, vou dar 2 minutos, porque eu quero resposta de nono ano. Quais motivos levariam você a pesquisar os locais para a prática de modalidades esportivas perto de sua casa ou escola? E quais são essas modalidades esportivas? Então, eu propus uma aula para vocês e eu quero saber quais motivos levariam você a fazer essa pesquisa sobre esses lugares. 2 minutos, nono ano, capricho, que é para a gente ler aqui, tentar ler aqui a sua resposta. Tá bom? 2 minutos, vamos lá. Voltei, gente, voltei aqui, eu, a Jujuba e os prints da vida, né? Vamos lá. Mara, muitos alunos colocaram frases referentes ao sedentarismo, tá? E aí a gente tem alguns alunos que pontuaram legal.
O Matheus disse que para jogar futebol com os amigos. Então, ele falou aí dessa questão Social social. mesmo. E essa prática que realmente eles gostam e a gente não tem, né, nem o que discutir em relação a isso. Isso. Eles Ai, deixa eu pegar minha gostam, água. eles vão em busca, não é proibido, a gente só precisa conhecer outras práticas também, mas é isso mesmo. E esse fator de você lembrar dos seus amigos aí é muito bacana também. Isso. O Tiago falou, para me manter saudável e me sentir bem, E- tanto fisicamente como mentalmente. Então, olha só, o professor de vocês passou essa pesquisa aí para que vocês façam. Tem um objetivo por trás, né? E não existe nessa questão nossa, não é, Juliana, certo e o errado. Porque tudo que vocês colocaram, e a professora ela estava relatando aqui para mim, né, no momento em que vocês estavam escrevendo, são todas respostas cabíveis a essa pergunta. Por quê? Porque a gente realmente, a gente procura para que a gente comece a usar esses espaços e a gente evita o sedentarismo, não é, Juliana? Então, assim, a gente sabe que tem gente que fala, eu não gosto, eu não quero. De repente, essa prática num local perto de casa, com essa questão social, te anima. Às vezes, fazer sozinho é mesmo. Você fica naquela, puxa, mas eu vou praticar tal coisa sozinho? Então, vamos lá. Vamos conhecer locais em que a gente pode agregar pessoas. Lembrem-se, eu estou falando isso, gente, numa condição normal. Hoje, a professora Mara sabe que as nossas condições são outras. Entretanto, a gente tem que ter uma mentalidade bem positiva para que em breve a gente saia dessa e realmente a gente possa ir nesses locais com a nossa família, com os nossos colegas, com os nossos amigos, com a nossa turma da escola, não é? Então, não adianta também eu só falar no que está acontecendo agora. A gente tem que ter perspectiva dessa vida continuar, se não igual como era, mas que a gente busque também as coisas que eram bem relevantes. Então, vamos lá, Juliana. Tem Então, mais para a uma. saúde, a questão do sedentarismo, da questão social, Tem mais uma. vamos lá. A Júlia colocou, é bom para que não haja sedentarismo e obesidade. É uma forma de preveni-las. Isso, então você encontrou ali perto da sua casa um lugar que tenha um local disponível para uma prática de atividade. Excelente, não é? E aí foi o que eu já disse, você não gosta de praticar sozinho? Ok, então vamos lá com os colegas. Só que no outro momento. Então a gente fala com a perspectiva da melhora do que nós estamos passando hoje, porque a gente tem que pensar para frente. Também não adianta só ficar falando hoje você não pode, hoje não podemos, mas poderemos sim daqui para frente. Não é, Ju? Então vamos lá. Tenho aí um resuminho, né, para vocês, inclusive está no material de vocês, para a gente agregar um pouquinho essa questão de esportes e locais. Vamos lá. Conhecer as modalidades esportivas mais praticadas no bairro ou no entorno da escola também tem por objetivo propor melhoras no que diz respeito às políticas públicas de inclusão junto aos órgãos responsáveis, bem como propor e produzir alternativas para promover a prática esportiva no tempo livre. Então, olha só, no nosso material aí tá falando, né, da questão da prática esportiva, mas lembrando, a gente tem as atividades físicas, a prática esportiva e as atividades de jogos, brincadeiras, de convívio social. E aí, nesse nosso apanhado que tem em nosso material, quando fala aí das políticas públicas de inclusão junto aos órgãos, porque quando você conhece, você consegue ver se está sendo adequado, se não, né? Vocês já estão numa idade em que conseguem fazer ter essa visão, até mesmo propor esses debates, que eles são super Já relevantes. sabem o que é ruim, o que não é, o que é bom, o que é certo, né? E aí Já eu vou pedir participam- foco aqui no chat, senão a gente vai ter que fechar, Não, Mara. parou, hein? Foca na educação física. Porque hoje eu tô indo, né? Você viu? E a questão, Ju, porque eles também participam dos grêmios que podem discutir essas questões, até para, juntos com a escola, de repente do lado da escola tem um campo que a gente pode agregar, pensar em coisas, em melhorias, não é? Então, é hora, nono ano, de reflexão também, né? Não só de críticas. E ali não tem nada para que eu faça na minha comunidade. Então, vamos lá, vamos verificar, vamos ver se não tem mesmo. Se o
que tem, quais as possibilidades, não é, Juliana? E aí, se não tiver realmente, como que a gente pode conversar sobre isso? Com quem podemos conversar, né? Vocês vão ouvir muito falar disso, de políticas públicas de inclusão, né? E assim, vocês precisam partir de um ponto. E quem sabe esse daí não seja um ponto de estudo, até peço para os professores, né? Depois que orientem vocês. Porque assim, essa atividade seria uma atividade que dada a vocês na escola, para que Sim. vocês fizessem a pesquisa. Mas eu não posso fazer isso hoje. Pedir para que vocês vão à rua, em campo, fazer essa pesquisa. Tá bom? Mas aí, com a orientação do professor, vocês vão achar uma forma ideal de discutir todos esses pontos. Tudo bem, Juliana? Posso caminhar? Pode. Foco na aula. Preciso que eles foquem mesmo, porque agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre cada um dos lugares aí onde vocês estão, se tem ou não, o que vocês fazem ou não. É bem, olha a tabela, Ju, o que eu coloquei na tabela, ó, conhecendo vocês. Então, eu tenho 4 campos. O nome, se pratica uma modalidade esportiva, e aí, qual ou quais e os locais da prática. Num passe de mágica, a professora Mara está na lousa que, olha, eu vou falar para vocês, eu gosto muito dessa interação com eles, sabe, Ju? Eu acho que é legal a gente saber o que eles fazem, o que eles não é? E a gente colocar aqui. Então, vocês vão responder na mesma questão para mim. O nome já está aí, então a professora Juliana já capta o nome de vocês. Pode voltar em você. Pode né? voltar em mim, então, para que vocês me vejam aqui na lousa. Ela quer ficar bonita na lousa lá, para aparecer na lousa. Então, vamos lá. E aí você vai colocar, se você pratica uma modalidade esportiva, então você vai identificar sim ou não, para eu colocar aqui. Deixa eu também já vir com a minha caneta. Se pratica, qual você pratica? E o local dessa prática, pensando que a gente está falando em locais fora da escola em que você possa praticar atividade ou a prática esportiva. Mas eu não identifiquei se é público, se é privado, tá bom, gente? Quero conhecer um pouquinho aí. Ju, como não tem tempo para essa interatividade, vai surgindo, você vai falando, a gente vai colocando. Então, vamos lá. O Lucas com K. Lucas, chique, hein? Com K. Que é o Lucas Daniel. Certo. Ele joga... pratica? Sim. Sim. Ok. Futebol e vôlei. Tá. Põe futevôlei. Futevôlei? Aí, ó. Ok. Na quadra do condomínio. Ó, Fora da escola, né, Ju? Sim. Ó, essa tabela, nono ano, vocês podem fazer aí com quem vocês conhecem. E não precisa estar de frente à pessoa para que ela responda. Opa, telefone, né? Olha só como que vocês vão poder fazer um levantamento bacana. Próximo, Juliana. Vamos lá. A Joyce, com Y. Joyce, pratica? Sim. Pode ter não? Pode, né? Alguém pode manifestar que não faz. Basquete e vôlei. No quintal da casa dela. O quintal? Isso. Fora da escola, né, Ju? Fora da escola. Então, ela pega essa prática esportiva e leva para um outro ambiente. A Beatriz diz que não pratica nada. Não, Beatriz? Beatriz, não. Ok, a Beatriz, não. Quando fazemos uma pesquisa, temos que pensar nessas respostas? Sim, não pratica, não pratica. Ok? Vamos lá, Ju. Ok. A Elisa, com S. Hoje minha letra está tremida. Tá. Pratica? Sim. Sim. Tá tremida, não sei. Vamos lá. Vôlei. Qual? Vôlei. No ginásio da cidade. Ok. No ginásio. Vamos de pro? Vamos de professor, porque professor também pratica. Claro. A professora Eliana. Acho que é a Eliana Almeida. Ela faz zumba. Opa, então ela pratica, ela faz essa modalidade, né? Zumba.
no ginásio de esportes da prefeitura. Olha só. Então, aqui foi um ginásio, a aluna anterior, não lembro. Ela especificou. Ai, Mara, não Tá. lembro. Depois você volta aqui para mim, tá? E aqui Tá. da prefeitura. Eu não tirei print. Ok. O Rafael falou que não pratica nada. Ah, Rafael. Vamos nos propor, Rafael. Não. E se fôssemos fazer uma tabulação, esse não seria relevante, né? Porque a gente precisa, sim, de todas as respostas, tá? Poderia aparecer o às vezes, bom, não sei, né? Então, a gente tem que pensar em todas as possibilidades de resposta. Tem mais, Ju? Preciso de mais 2 para a gente completar essa nossa tabela, para a gente Eu tô tentando ver ir para uma alguma coisa outra. diferente. É que, né, é difícil. Calma aí. A Beatriz. Outra Beatriz. Outra, Bia? Ah. Ela faz, sim, Hã? natação Opa! na piscina do condomínio. Sim. E aí, tipo, tem gente que pode falar assim, ah, mas ela nada. Então, depende. Tem realmente lugares em que tem as aulas, não é? E mesmo em condomínio. Mais uma, Ju. Mais uma? Deixa eu Sim. escolher aqui. Gente, cadê vocês? O Ricardo. Ricardo, vamos Ele lá. botou completinho aqui. Ricardo Batista, da escola Padre Romeu Meca. Aham. Ele não faz esportes, mas ele pratica exercício físico. Ah. Hoje eu aprendi, sabe, gente, mexer nessa... Mas aí, ó, Ricardo, ficou feio ali, mas deu para entender, vai. Você ouviu? Ele pratica... Então, ele não faz esporte. Ele faz exercícios físicos. Tá, então vamos lá. Aí a gente coloca aqui... Porque nós poderíamos, Ju, ter as observações na nossa Sim. tabela, certo? Então, aqui ele pratica exercício, tá? Então, vamos lá. Só coloquei o esse, que vocês sabem o que é, o exercício físico. Qual? Ele só falou exercícios físicos. Então, ele não especificou e nem onde? Não. Tá. Então, vamos lá. Pensando que essa atividade possa ser uma atividade levada a você, ela vai ter vários objetivos aí. Aqui, nós estamos colhendo dados do estado de São Paulo praticamente inteiro, porque eu não sei de onde é o Lucas, a Joyce, a Beatriz, tá? Mas vocês fazendo uma pesquisa específica, a gente consegue analisar se tem realmente mais pessoas procuram aquela atividade, se tem... é público, se é privado, e aí essas discussões elas seguirem, certo? Certíssimo. Vamos passar para a próxima, por favor? Acho que você tem que fazer Eu assim, que tenho que Mara. passar. Aí, ó, então, aí eu faço X. Aí, certo? Agora vamos lá? Eu estava forte, eu queria testar, tá, gente? Eita, Mara, Peraí. agora... Não, Juliana, foi rápida. eu estava testando. Tava tudo sob controle. Tudo sob controle, Juliana. Tudo sob controle. Vamos lá, tabela 2. Ali, Juliana, então, o que nós soubemos? Se eles praticavam ou não, era algo mais... Era assim, né? De tipo de prática e lugar. Como cada um está em um lugar, é complicado, então eu consegui falar. Então, tem essa prática, não tem, né? Tantos preferem não. Porque agora vocês vão fazer isso mais localizado aí. Então, vocês vão fazer isso com os colegas da escola, com o pessoal do bairro, da família, né? Essa seria a proposta da atividade se vocês estivessem ali na prática. Mara, eu queria ressaltar... Levanta seu dedinho. eu queria ressaltar uma coisa. A maioria Ah. que respondeu falou que praticava alguma coisa. Então- Foi difícil achar o não aqui. Você então, sabe- parabéns, Você nono sabe ano. que isso é muito legal, né, Ju? A gente fica... Acho que tá tudo certinho, né? Nós ficamos felizes porque é isso mesmo. Precisamos ir em busca da prática de atividade, tá bom? E a gente já conversou, né, sobre esse momento atual e do como a gente deve ser quando as coisas voltarem aí. Tabela 2, então a gente vai continuar conhecendo um pouquinho de vocês, o nome eu já vou ter. Existe praça esportiva em sua cidade? Né? Então, aí a gente pode até mudar a pergunta se você estiver fazendo aí no seu bairro. Existe prática esportiva perto de sua casa? Depende de como você quer alinhar essa sua pesquisa. O estado de conservação desse lugar. E os principais frequentadores. Estou dificultando, né, Ju? Nossa. Mas pensa, adianta eu ter um local perto da minha casa se ele não está numa ótima conservação?
Pessoal, então, assim, ó, vocês estão escrevendo sim, 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 sim. Tentem responder as Tô, 3 na isso. mesma aí, para vocês não gastarem Como as vocês 15. fizeram na anterior, tá bom, nono ano? Aqui a gente muda um pouquinho essa dinâmica de vocês responderem as 3 juntas, porque é nono ano. Então, vamos lá, Juliana, é o que eu estava falando. Adianta ter próximo à minha residência, ali no perto da comunidade que a gente mora, um local para se praticar atividade, para se praticar o esporte. Se ela não está conservada, mas será que nós que usamos, nós conservamos, Juliana? Então, isso também há de se fazer uma reflexão, porque também não adianta só cobrarmos, não é, se a gente não usa da forma adequada esses locais, tá bom? Então, vamos lá. Quando a professora Juliana tiver, a gente começa a completar aqui a Demorou nossa... um pouquinho por isso, porque eles começaram a colocar sim, não, sim, não. É que com vocês já dá para a gente pensar nessa linha de raciocínio, né? A mesma resposta você coloca as 3 para a gente, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Já peguei algumas aqui. Só o print funcionar aqui. Sim, Juliana. Vamos lá. Uhum. O Paulo Ricardo. Então, o Paulo falou que tem. Existe praça, Sim. sim. Está Ok. em bom estado. Bom. Estado de conservação, bom. Bom. Ok. E são os idosos. Olha que interessante, não é? Deve ser, então, uma praça específica, com alguma coisa específica ali, para que essa clientela acabe procurando com mais frequência. Interessante, Ju. E, por exemplo, onde eu moro, eu conheço um lugar onde idosos procuram por um determinado tipo de prática mesmo. Bem bacana. Vamos lá, próximo. O Rafael com PH. Assim, né? Ficou bonito. Rafael. Então, existe? Sim. Sim. E o estado de conservação? Ele não colocou. Não. Quando nós fazemos um tipo de pesquisa, realmente, às vezes, a gente não tem determinada resposta. Então, a gente também tem que contar com isso, tá? E os principais frequentadores? Ciclistas, crianças e idosos. O que você vai colocar aí? Vamos colocar ciclistas, que é diferente do de cima, né? E será que vai... Bom, ciclistas e crianças, ok? É porque não coube, gente. Mas é legal vocês pensarem também que as pessoas podem dar mais que uma resposta quando a gente vai pensar em uma tabela. O Brian. Y. Vamos fazer certinho, né? Isso aí. Brian, tem? Sim. Ok. Estado de conservação? Péssima. Bom, vamos colocar, né? Ok. Idosos. Então, assim, por que será, né, que estamos nesse estado de conservação? Então, vale a pena uma reflexão aí, tá? Agora outra pro. Gosto. A Pro Maria. Maria. E aí, Pro? Diz que está assim, tem e bem cuidada. Estado de conservação? Bom? Bom. Bom estado. Ok. Quem frequenta? Moradores do bairro. Então, não é específico, né? Não. Isso, moradores, bairro. Ok. Olha essa, a Maria Eduarda. Bem legal. Isso aqui foi uma professora, né? Isso, foi pro. Tá. A Maria Eduarda diz que sim, está em ótimas conservações. Muito bem. Então, estado de conservação? Ótimo. Ótimo. Ju, qualquer dia a gente troca. Você vem experimentar a lousa, o que você acha? Não, estou bem aqui sentada. Principais frequentadores? Jogadoras de handball e os técnicos. Olha Então, que é para a máximo. prática de hand, é isso? Isso. Então, vamos colocar aqui o handball, tá? Só por causa do meu espaço, mas perfeita a sua colocação. Então, eles usam para essa prática aí, desse esporte em específico. Mais 3, Ju, que nós temos espaço e ainda temos um tempinho. O Kelvin falou que Kelvin, L-V-I-N. Kelvin normal.
Falou que não, Mara, que não tem perto Não da casa tem. dele. Ok, temos que contar com essas respostas também. Ok? Vamos ver. A Júlia. Júlia. Sim. De baixo sai meio tremido, né? Sim. Má conservação. Então, estado de conservação má. Ok. E todo tipo de público. Todos os públicos, certo? É isso. Todos. Vamos lá. A Último. última. O Pedro Henrique. Pedro. Sim. Gente, eu gosto da lousa, viu? Bom estado. Ah, Os jovens frequentam. os jovens. Então, olha só. Com essa tabela, nós poderíamos também fazer uma tabulação, tá? Aqui no sim ou não, existe praça sim ou não, vocês também poderiam só para marcar o xizinho, não é, Juliana? Então, assim, pensem que vocês podem fazer esse exercício, até porque vocês precisam coletar dados para chegarem depois a uma solução, quem sabe, para esse tipo de ação aqui, né? Quer dizer, desculpa, gente, para esse aqui, do Estado. E a identificar. Porque usa de forma errada ou é não, independente do fator, conforme você consegue reorganizar, né, essas informações, vocês podem conversar com os professores, chegar num acordo, porque é isso aí, muitos de vocês fazem parte de Grêmio, e é muito importante a gente se conhecer e saber um pouquinho sobre esses assuntos. Tem mais alguma coisa? Ô, Mara, a professora... Agora a gente vai voltar aqui. A professora Cristina falou que não era para você se preocupar, não, com a letra, que estava ficando muito bom, para você desencanar. Não, sabe assim, professora, às vezes dá uma tremidinha, ela é diferente da nossa lousa lá da escola. Bastante, né? É isso, então. Então, aqui comigo, ó, outros fatores importantes que a gente tem que pensar também, não só em relação à conservação que a gente colocou na lousa, tá bom? Então, olha só, pensar na segurança, Juliana. Apareceu alguma coisa aí durante a nossa conversa? Apareceu que pessoas não muito legais frequentavam essas praças. E assim, gente, né? É por isso que a gente não pediu para citar lugar, nada disso, até porque a gente até sabia, né, que poderia aparecer. Então, ó, questão de segurança. Tem esse lugar ali, igual esses relatos nossos, então, a maioria colocou que sim, só 2 que não. Desses que sim. Eu perguntei sobre o estado de conservação, mas eu também poderia perguntar sobre a segurança do local, não é? Aí você vai mais a fundo nos assuntos e tal. E olha que legal, Mara, Oi. o professor José Eduardo falou que é legal a gente colaborar com o uso adequado, limpeza e conservação do espaço. Por isso, professor, que eu perguntei para ele se tem o lugar, tem o espaço, mas eu sei conservar. Quando eu vou lá, se eu como alguma coisa, eu descarto meu lixo no lugar certo, eu não fico com brincadeiras de chutar, porque a gente vê muita coisa disso acontecendo. Então, a conservação não depende só dos órgãos que tomam conta, ou privado, ou público chegar ali e tomar conta. Nós, enquanto usuários, nós temos que tomar cuidado, nós temos que conservar o lugar, não é? Então, muito obrigada aí, professor. José Eduardo. José Eduardo, muito obrigada. Estrutura, então é o que a gente falou, né? Eu tenho espaço, mas ele tem estrutura. Quando vocês citaram nessa nossa tabela que ela é só frequentada por idosos, ou que ela é só frequentada por jogadores e técnicos, por exemplo, do handball, eu entendo que é um lugar que tenha, no mínimo, as condições para que se desenvolva esse esporte. Eu achei muito legal. Muito legal. Por exemplo, para que os idosos frequentem. Eu entendo que que tem uma estrutura pensada justamente para que os idosos consigam frequentar, praticar suas atividades ou fazer o exercício que eles costumam fazer ali, mas que eles tenham condições. Quando eu falei perto da minha casa, é assim, porque tem um campo em que tem aqueles aparelhos e a gente vê que são aparelhos mais baixinhos, que são voltados para eles. E olha, falando nisso, a professora Rosana falou que na pracinha dela assim, tinha esses aparelhos, mas quebraram tudo. Então, assim, aí você fica naquela, né? Não tomam conta, mas e quem usa? Como que funciona?
Né? Eu estou sabendo usar isso? A comunidade está sabendo usar? Né? Instalações sanitárias, Juliana, isso é importante, não é? Mas a gente também sabe que muitos dos lugares a gente não tem isso. Mas também se é perto ali, né, da nossa residência, a gente ainda quebra um galho correndo lá quando tem quando a gente precisa, né, usar essas instalações. Mas o ideal é que tenham essas instalações sanitárias. Facilita, né? Facilita. E muitos outros, nono ano, professores, coloca esse pessoal aí para fazer essa pesquisa, depois conta lá para a gente, tá? Relevância da prática para a população. Então, aqui eu estou falando e vamos lá. Por ser um fenômeno social, o esporte pode ser praticado por pessoas de classes e idades diferentes. Assim, pode beneficiar todas as pessoas. Os espaços de lazer podem ser grandes aliados à prática dos esportes. Além de ser uma atividade econômica para alguns, o esporte gera benefícios nos diversos segmentos da vida, como nos aspectos biológico, psicológico e social. Gente, tudo isso que nós conversamos aí agrega nisso que eu acabei de ler. No aspecto agora eu vou distinguir. No biológico, a prática desportiva regular possibilita a prevenção e a reabilitação de doenças causadas por inúmeros fatores. Então, eu estou pensando na parte biológica. Se eu estou pensando na parte psicológica da saúde, eu tenho ganhos na capacidade de raciocínio e também na função cognitiva. Se eu estou falando na questão social, colabora na formação do cidadão, pois desenvolve princípios e valores morais e éticos, promovendo a interação social. E estes eu desenvolvo nesses espaços, não é, Juliana? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os benefícios aí. Esses foram os benefícios que a gente falou. Tá? O nosso tempo hoje voou, né? Nossa, Mara. Precisava de 2 aulas para a gente conversar mais sobre isso. Se fosse o espaço dos nossos sonhos, o que ele deveria ter? Vê se vocês concordam comigo. Academia ao ar livre, quadra, ciclovia, trilha para caminhada, espaço para patinação, espaço para prática de skate, ginásios poliesportivos, academias. E aí, Ju? O que você acha? Adoraria, né? Geralmente isso acontece nos parques, né? Tem parques que tem tudo isso aí. Mas para assim, alugar o público assim menor, mais próximo de vilas, não tem. Mas seria o local na comunidade dos nossos sonhos, né? Olha, com todo esse conjunto. A Mariana está concordando, a Milene, o Pro Rodrigo falou ciclovia. Ai, olha, eu gosto, viu, de uma ciclovia, acho bem bacana ali. Vamos comigo, na tela trouxe algumas figuras só para a gente apreciar um pouquinho aí, onde a gente pode ter essas práticas e que vocês citaram. Vamos lá comigo. Locais de prática esportiva, outras práticas. Então, olha só, vocês têm de um lado um ginásio, não é, Juliana? E aí, falaram aqui de ginásio para prática, por exemplo, ali o do handball, tá? Num outro, tem um rapaz fazendo exercícios num campo, né? Num lugar com flor, com árvores, mas esses aparelhos são de ginástica. E aí eu também encontrei um que é um espaço aí mais organizadinho, tá vendo? Com lugar para sentar, então é mais essa questão do lazer. E eu não podia deixar de trazer para vocês a preferência nacional aí, que é um belo de um campinho para se jogar um futebol aí na areia. Nossa não bola. é? Ó, o professor Mauri disse que lá, esses benefícios que você citou aí, lá no Canadá tem. E então, bem bacana. Lá bem no Canadá bacana. tem. E a participação da população nessa história? Quais as ações da população poderiam ser desencadeadas com a comunidade escolar para auxiliarmos na manutenção ou na preservação desses espaços? Ju, nossa aula voou. Esses 2 PPTs que eu não consegui dar agora no final, eu retomo na próxima. E quando eu falo que faço, eu faço. Então, vamos embora? Não voou mesmo a aula. E a gente estava preocupada, né, Mara? Eu estava preocupada, mas a aula voou, é um assunto bem gostoso. Está aí o QR Code, espero que vocês tenham gostado. Mas eu vou retomar, viu, gente? Esses 3 últimos aí que a gente teve que dar uma acelerada. A gente volta. Nós voltamos. Até semana que vem, galerinha. Quinta-feira, nós 2 com vocês. Beijos. Beijos.